Você lembra quando a tecnologia parecia mais futurista, mas ao mesmo tempo mais natural? Céus azuis, bolhas, reflexos de vidro, folhas verdes, tudo brilhava, tudo parecia o futuro. Mas de repente, simplesmente sumiu. Se você usou o computador entre 2004 e 2012, você com certeza viu isso. Só no seu Windows, no celular, no site, nas propagandas. Esse não tem nome, ele chama Futigueira Aero. Durante quase uma década, ele dominou a internet inteira. Mas então, tanto sou com ele. Por que o mundo abandonou esse visual? Será que ele pode estar voltando agora? Hoje eu vou te mostrar a história completa do auge até o possível retorno do estilo Futigueira Aero. Antes de 2004, o design digital era muito mais rígido. Interfaces cinzas, quadradas, duras. Uma tecnologia parecia técnica demais, quase fria. Computadores estavam se popularizando, mas ainda existia uma barreira emocional. A tecnologia não parecia amiga. No começo dos anos 2000, a internet estava crescendo rápido. Os primeiros smartphones modernos estavam surgindo e empresas queriam mostrar que o futuro era promissor, com grandes sistemas como o Windows 7 e o Windows Vista. Foi aí que começaram a adotar um visual totalmente diferente. E é aqui que nasce o que mais tarde ficou conhecido como Futigueira Aero. Ele não era só um estilo bonito, ele misturava céus azuis vibrantes com transparências e reflexos suaves. Tudo transmitia leveza. Parecia que o futuro seria limpo, sustentável e harmonioso. Ele dava uma sensação otimista, uma sensação organizada. Para muitas pessoas, foi o primeiro contato com o mundo digital realmente bonito. Durante quase uma década, esse visual estava em todo lugar, como em sites, interfaces de apps e em comerciais. Era o padrão global, o mundo tinha ganhado uma nova identidade. Mas o que acontece quando algo domina por tempo demais? A tecnologia continua evoluindo, as telas mudaram, o comportamento das pessoas mudou, e aos poucos, aquele brilho começou a desaparecer. O Futigueira Aero não foi apenas estilo, ele representou uma fase inteira da internet, uma fase otimista, uma fase onde o futuro parecia leve. Então, se ele era tão forte assim, por que ele sumiu? Por volta de 2012, algo começou a mudar, não foi de um dia para o outro, não foi um anúncio dizendo que aquela estética tinha acabado, mas aos poucos o brilho começou a desaparecer. As transparências ficaram mais raras, os reflexos sumiram, o céu azul foi sendo substituído por fundos brancos e cores sólidas. O que antes parecia vidro virou apenas cor, o que tinha profundidade virou plano, o que era orgânico virou geométrico. O grande choque veio quando sistemas como o Windows 8 e depois o iOS 7 foram lançados. A mudança foi radical, de repente não existiam mais botões brilhantes, não existiam sombras realistas, não existiam texturas. Era tudo simples, direto e totalmente plano. Nascia ali o chamado Flat Design. Mas essa mudança não aconteceu sem motivo. A tecnologia está evoluindo rápido, os smartphones estavam se tornando o principal dispositivo das pessoas, as telas ficaram menores, a necessidade de velocidade aumentou, interfaces precisavam carregar rápido, ser legíveis e funcionar bem em qualquer tamanho. E os efeitos 3D, que antes pareciam modernos, começaram a parecer exagerados. Além disso, a própria filosofia do design mudou. O mundo passou a valorizar em simplicidade, clareza e minimalismo. A ideia já não era impressionar com brilho, mas comunicar com eficiência. O excesso virou inimigo, o detalhe virou distração. E foi aí que o Futigueira Aero começou a desaparecer. Não houve um anúncio oficial dizendo que ele tinha acabado, mas depois de 2013 ele praticamente sumiu dos sistemas principais. O visual que antes dominava os computadores, celulares, propagandas e sites foi substituído por um padrão mais limpo, mais neutro, mais corporativo. O curioso é que muita gente nem percebeu essa mudança acontecendo. Foi tão gradual que parecia natural. Só depois de anos começamos a olhar para trás e sentir que algo tinha sido perdido. O futuro deixou de parecer brilhante e passou a parecer funcional. Mas toda tendência que domina por tempo demais começa a gerar cansaço. E quando isso acontece, o passado costuma voltar a chamar atenção. E talvez seja exatamente isso que esteja começando a acontecer agora. Depois mais de uma década dominada pelo minimalismo, algo curioso começou a acontecer. A internet começou a olhar para trás. Estéticas dos anos 2000 voltaram na moda, músicas antigas viralizavam de novo. Filtros com brilho e granulação começaram a aparecer nas redes sociais. E no meio disso tudo, um nome começou a reaparecer em comunidades de design e nostalgia: Futigueira Aero. O que antes era considerado ultrapassado passou a ser visto como bonito de novo. No TikTok, no Pinterest, no YouTube começaram a surgir vídeos e edições exaltando aquele visual azul com bolhas, reflexos e natureza digital.
Pessoas dizendo que o design antigo era mais vivo, mais otimista, mais interessante. Mas não é só a nostalgia de internet. Alguns sistemas modernos começaram a trazer elementos que lembram, mesmo que seja de forma mais refinada, aquela estética antiga. Por exemplo, versões mais recentes como o Windows 11 e o macOS Big Sur voltaram a usar efeitos de vidro, mesmo que de maneira mais controlada. Não mesmo Frutiger era o de antes, mas também não é o mais flat completamente seco de 2013. Parece que estamos entrando em uma fase intermediária. Além disso, existe um fator psicológico importante. O minimalismo dominou por muito tempo. Quando algo fica padrão demais, ele começa a perder impacto. O cérebro humano busca novidade, mas também busca conforto. E Frutiger Aero representa uma fase considerada mais otimista da tecnologia. No mundo cada vez mais acelerado e corporativo, talvez as pessoas estejam sentindo falta de algo mais humano, mais visual, mais emocional. Então a pergunta não é se o Frutiger Aero vai voltar exatamente como era. A pergunta é: o próximo grande estilo pode ser uma evolução dele? Talvez não com o mesmo brilho exagerado, talvez não com as mesmas bolhas, mas com a mesma sensação de futuro otimista. E quando uma estética começa a ser redescoberta por milhões de pessoas online, geralmente isso significa que o ciclo está se movimentando de novo. Quando a gente olha para o Frutiger Aero, aquele estilo cheio de brilhos, vidros transparentes, bolha, natureza vibrante, sensação de tecnologia limpa, parece que ele pertence totalmente ao passado, na época do Microsoft com o Windows Vista ou da Apple no início dos anos 2000. Mas será mesmo que ele ficou para trás? Talvez não. Existe algo muito interessante no comportamento humano. Nosso cérebro naturalmente busca novidade. Ele se encanta com algo que parece novo, moderno e diferente. Foi assim quando o Frutiger Aero surgiu. Ele transmitiu ao futuro, inovação, esperança tecnológica. Depois de alguns anos, aquilo parecia revolucionário, começou a parecer exagerado, pesado e até datado. Então veio o flat design, minimalista, simples e direto. Era a novidade da vez. Só que aqui entra um ponto importante. O cérebro também se cansa da simplicidade extrema. O excesso de minimalismo pode começar a parecer frio, sem personalidade e até sem emoção. E quando isso acontece, surge algo curioso, a nostalgia. A nostalgia não é apenas saudade, ela é uma reconstrução emocional do passado. E é exatamente isso que está acontecendo com o Frutiger Aero. Ele não está voltando exatamente como era, com os mesmos brilhos exagerados e fundos supercarregados, mas está reaparecendo de forma reinterpretada. Elementos como transparência, profundidade, gradientes suaves e efeitos de vidro estão voltando, só que de uma maneira mais equilibrada, mais refinada, mais madura. Ou seja, ele não pode voltar como o Frutiger Aero de 2007, mas pode evoluir para algo como o Frutiger Aero Neo, mantendo uma sensação de vida e fluidez, porém com menos excesso visual. E talvez isso mostre que o design funciona em ciclos. Uma hora buscamos algo limpo e simples, depois sentimos falta de emoção e detalhe. Então voltamos ao que tinha mais identidade, só que adaptado ao presente. Não uma volta ao passado, é uma reciclagem criativa dele. Então o Frutiger Aero vai desaparecer de novo? Pode até sair dos holofotes, mas dificilmente será apagado por completo. Ele já virou referência estética e cultural, e quando um estilo atinge esse nível, ele deixa de ser apenas tendência e passa a ser repertório visual da sociedade. No fim das contas, o design é quase como a moda ou a música. Ele respira, muda, retorna e se transforma. E talvez o mais interessante não seja saber se o Frutiger Aero vai voltar, mas entender que ele nunca some totalmente. Ele apenas espera o momento certo para reaparecer de uma nova forma. Ao longo do vídeo, a gente viu como o Frutiger Aero surgiu trazendo brilho, profundidade e uma sensação otimista de futuro digital. Depois perdeu espaço para o minimalismo do flat design, que prometia mais simplicidade e funcionalidade. Mas também entendemos que o design não anda em linha reta, ele funciona em ciclos. O que hoje parece ultrapassado, amanhã pode voltar com nova força, reinterpretado e mais equilibrado e adaptado ao tempo atual. Percebemos que não se trata apenas da estética, mas de comportamento humano. Nosso cérebro busca novidade, depois sente nostalgia e nessa busca constante por algo novo, acaba redescobrindo o antigo com outros olhos. É assim que estilos voltam e se transformam. O design nunca morre, ele apenas evolui. E toda tendência que vai embora pode estar só esperando a hora certa para voltar.